Abra sua Bíblia, nós queremos tentar ser mais objetivo possível. 2 Coríntios capítulo 9, verso 6. Durante todo o culto, o tema do culto foi gratidão em semear e colher. Repita comigo. Vamos ver se vou ver se meus irmãos ali da galeria estão mais afiados do que vocês aqui de baixo. Só a galeria, vamos lá? Prefiro vocês, vamos lá. Vocês aqui de baixo, vamos lá? Então, esse foi o culto, e nesse momento eu quero falar sobre o tema sobre plantio e colheita. Plantio e colheita. Eu fui visitar a irmã Sara, e Jaqueline me mostrou na varanda dela. Sabe o que ela tem na varanda? Ela está fazendo da varanda uma mini fazenda na varanda. Ela tem ali uma plantação de tomate. Já tirou alguns tomatinhos, além do tomate tinha outra coisa. Jabuticaba na varanda. Primeiro alequim, tem umas cabeças de gado, tem. Isso tudo na varanda, no quinto andar, não é isso? Terceiro andar. Então, hoje em dia, falar de plantio, nas escolas se estimula as crianças a plantar o feijãozinho ali no algodão, se estimula as crianças a fazerem esse processo. Em 2 Coríntios capítulo 9, verso 6, o apóstolo Paulo diz assim, toda a igreja comigo, vamos lá. E digo isso, quem semeia pouco, irmãos, esse versículo de 2 Coríntios, capítulo 9, 8, é um versículo mais direto que você encontra na Bíblia. Não dá nem para falar assim, o autor estava querendo falar. O que esse versículo está dizendo? Ele está dizendo que quem semeia pouco vai colher, quem semeia muito. Não tem, está sendo bem objetivo. Semeadura e colheita, repita comigo. Eu semeio e colho, eu planto e colho. Então, o autor está dizendo, não está dizendo outra coisa, a não ser sobre colheita exata na proporção do plantio. Você não planta e quer colher, como pode? Ah, Senhor, faça um milagre. Mas eu dei a semente, eu dei a chuva, eu dei a terra fértil, para você fazer um buraquinho com o dedo, para você plantar. Então, ou seja, existe uma palavra muito direta da Bíblia dizendo, aquele que semeia pouco, pouco ceifará. Eu sei que você torce o nariz, que nós pastores e muitos usam somente para falar de dízimo, mas não é. O dízimo vem embaixo. Coloca para mim novamente, Hélio. Aí o dízimo vem, aí ele está falando sobre o plantio, sobre a colheita, aí diz assim, vamos lá. É o 6, não puxa meu tapete. Isso, obrigado. Vamos lá? E o que semeia em abundância? O texto é claro. Aquele que semeia pouco, pouco ceifará, o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Aí o verso seguinte, vamos lá, cada um contribua. Por conta do verso 7, você torce o nariz para esse versículo, para esse ensinamento tão maravilhoso.
O versículo 6 está dando uma mensagem de semeadura. E eu gosto dessa palavra, desse ensino, de reciprocidade. Reciprocidade. Aquele que semeia pouco, pouco vai colher. Mas o que semeia muito, muito vai colher, muito vai conseguir colher. Por quê? Reciprocidade. E nós temos um Deus de reciprocidade. Não dá. A Bíblia diz que o Senhor, Ele diz se você bater, a porta se abre. Então é recíproco. Eu bato e a porta abre. Eu semeio, eu colho. Eu oro e o Senhor me ouve. E as portas dos céus são abertas. Eu ensino meu filho e ele aprende. Reciprocidade. Irmãos, Deus não obriga ninguém a plantar. Fala para o irmão que está pertinho de você. Deus não te obriga a plantar. Deus não impõe quanto que você deve plantar. Não impõe. O texto diz assim: cada um semeie, cada um contribui, cada um faça o que estiver no seu coração. Numa igreja de 300 pessoas, você vai encontrar aí uns 100 que é contra o dízimo. Eu amo do mesmo jeito. Eu abraço do mesmo jeito. Tenho muita dó. Aqui há 30 anos, tenho visto gente que tem essa bobagem: eu sou contra o dízimo. Mas é contra o dízimo, a casa ainda está caindo aos pedaços. Não apruma, está sempre suplicando, pedindo, não apruma, os filhos estão sempre numa confusão grande, aí nasce os netos, numa confusão, desobediência. Eu já falei para os irmãos, eu tinha uma empresa, prestava serviço à Brahma, trabalhava numa comunidade lá no Recreio, Terreirão, e certa vez eu tive parei ali o carro no Fashion Mall para almoçar, e quando eu voltei, o meu toca-fita, naquela época tinha toca-fita, o toca-fita tinha sido quebrado. Quebraram o vidro e levaram o toca-fita. E eu falei para o rapaz que me vendeu, o motorista, na época, ele falou assim: não, pode deixar, eu arrumo outro baratinho. E arrumou. Botei, daqui a pouco, tá de novo o meu vidro quebrado. Só faltei botar um aviso assim: não quebre o vidro, a porta está aberta. Porque eu tinha o prejuízo do rádio e do vidro. Só faltei botar isso. E fui conversar com o irmão Samuel. Os irmãos conhecem bem, que canta, vem aqui na igreja, e ele detectou logo, falou assim, ele me chama: meu querido, isso é coisa roubada, isso é coisa roubada. E eu fui falar com o motorista, que trabalhava para mim, perguntar, e ele falou: não, o cara lá é gente boa, gente boa, eu posso conseguir até outro para você. Eu falei: não quero não. Porque se você deixa uma coisa podre, irmãos, na sua casa, no seu carro, ou em qualquer lugar, as moscas, você nem precisa botar aviso assim: tem coisa podre, a mosca vai aparecer. Coisa podre chama coisa podre. Então eu não posso. Desobediência é coisa podre, vai chamar coisa podre. Cada um contribua, cada um semeie. E nessa manhã eu quero falar sobre isso. E não é Deus que decide. Irmãos, não é Deus que decide quanto eu semeio. E eu é que faço a minha escolha. Esse texto não está falando de nada espiritual, não está dizendo assim: você semeia e ore muito para colher muito. Não existe oração, não é espiritual, é prático, é técnico. Semeie e você colhe. Você vai semear, você vai colher. A Bíblia está dizendo que 1 e 1 são 2.
Cada um semeia, aquele que semeia pouco, pouco vai colher, que semeia muito, muito vai colher. A Bíblia está dizendo assim, bem objetivo, ou seja, o tamanho da minha colheita, eu que decido. Eu decido o tamanho da minha colheita. Eu que decido o final da vida dos meus filhos. Se eles vão ter uma vida igual à minha, pior do que a minha ou melhor do que a minha. Eu que vou decidir. Mas tudo é questão de semeadura. Se eu estimulo os meus filhos a estudarem, se eu estimulo meus filhos a prosseguirem nos estudos, levando a sério, então eu estou fazendo uma semeadura que daqui a pouco vai colher. Eu tinha uma dificuldade, pagava meus filhos no colégio particular e às vezes ficava atrasado 2 meses ou 3 e eu trabalhava e ganhava, pegava o dinheiro do trabalho, era tudo varejo, e então tinha muito trocado, e eu ia com aquele bolo de dinheiro para pagar o colégio. 3 meses, pagar o colégio, e o Tiago, meu filho, pai, é muito dinheiro, porque ele via aquele bolo de filipeta, né? Ele, pai, é muito dinheiro, pai, é muito dinheiro. Eu brincava com ele, não, calma aí, isso é um investimento para mim, para o carro que vocês vão me dar no futuro. Não me deram ainda não, tá? Ou seja, eu quero dizer para você que isso, investimento, estimular seu filho a estudar, pegar um jovem, um adolescente e perguntar, em que ano você está na escola? Eu sou uma professora aposentada, eu sei francês, eu sei inglês, eu fui professora de matemática, eu tenho facilidade, você quer alguma ajuda? Semeadura na vida de uma criança, na vida de um adolescente, estimulando alguém do seu prédio que você está vendo, que não larga o celular, você estimula, não vai dizer, você não pode só isso, vai largar o celular e vai fazer o quê? Estimule, semeie na vida de outro, porque toda vez que eu faço uma semeadura, a Bíblia diz que o Senhor me abençoa na colheita. Então você tem muitos adolescentes, no seu prédio tem muita gente que você pode semear na vida deles. Semeie. Eu sempre gosto de dar o exemplo de irmã Lúcia Freitas, está sempre indo comigo nas visitas, em qualquer lugar, e quando eu não chamo ela briga, porque deixou ela de fora. Quando Lúcia Freitas ficou doente, tiveram que fazer uma escala de visita lá da Lúcia Freitas. Todo mundo queria visitar a Lúcia Freitas, nem precisei estimular, mas ela semeou. Até isso, semeadura. Correr aqui. Em primeiro lugar, o plantio e a colheita há um tempo específico. Para o plantio e para a colheita há um tempo específico. Veja bem, Marcos capítulo 4, 28 a 29, Jesus apresentou esse processo na seguinte ordem. Jesus, o Filho de Deus, Marcos capítulo 4, 28 e 29. Jesus, ele dá o processo desse tempo específico. Eu quero convidar você a ler comigo. Vamos lá. Porque a terra... Jesus está dizendo que existe um tempo. Você quer plantar e você quer colher amanhã. Eu planto hoje, quero colher. Não dá. Não dá. Não sei se você já teve experiência, eu já tive experiência com meus filhos, de nós plantarmos uns carocinhos de milho no prédio onde nós vivíamos, e quando eu fui ver, eles tinham metido o dedinho para ver se estava nascendo. Mas é criança, então não dá para plantar
e já saber, vou colher amanhã. Não. A Bíblia diz assim, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio de espiga. E quando o fruto já está maduro, logo vem a foice porque é chegada a colheita. Então, em nome de Jesus, essa igreja está fazendo 114 anos. Houve semeadura. Semeadura. Muitas pessoas choraram aqui nesse altar. Muitas pessoas ficaram fazendo vigília aqui nesse local. Os batistas tiveram um movimento que se espalhou por todo o Brasil, que nasceu aqui nessa igreja, a Madrugada do Carinho. Se reuniam aqui e saíam por essas ruas afora, levando comida, levando agasalho, orando, repreendendo o inimigo das vidas das pessoas. Domingo que vem vai ser batizado aqui nessa igreja um jovem. Os homens saíram, foram aqui nas nossas ruas, aqui pertinho. Acredito que o pastor Nelson ou Wagner, Pastor Nelson e irmão Carlos Ramos, eles conheceram uma pessoa, começaram a conversar com a pessoa se converteu ali, a pessoa era drogada, a pessoa era dependente químico, essa pessoa disse que queria Jesus, queria ser libertado. Os homens se organizaram, levaram lá para Cristolândia, isso já se vão 3 a 4 meses, e amanhã, mais 7 meses, amanhã, domingo que vem, você vai ver esse jovem descendo as águas aqui na igreja. Mas tudo aconteceu com uma semeadura. Saíram, foram lá cavar a terra, foram plantar a palavra. Mas é no tempo. A Bíblia diz, no plantio e na colheita há um tempo específico. Você já se dedicou muito à sua profissão. Você já estudou. E quantas vezes o estudante está ansioso ainda mais aqueles que fazem medicina, tantos anos estudando, então está ansioso para exercer a medicina, exercer a sua profissão. Qualquer profissão. Então você está estudando e depois você vai se tornar um grande profissional. Mas por enquanto você é um estudante. Depois você talvez seja um estagiário, uma pessoa que está iniciando. Depois você vai amadurecendo. E a coisa é paulatina até você se tornar um grande empresário, um grande profissional, um grande homem, uma grande mulher. Mas tudo começa com um plantio. E qual é o plantio? É aquele dia de chuva, aquele dia que tudo estava dizendo para você não ir para a faculdade, você não ir para a escola, você estava com sono, você o pastor pregou muito, você ficou até tarde na igreja no domingo, e você estava cansado na segunda, mas tinha prova, e você pediu força a Deus e foi. O nome disso é semeadura. E tem um hino do cantor cristão que diz, havemos de colher, porque tudo que se planta, se colhe na proporção do Senhor. Terceiro lugar, a palavra diz que além de plantar e aguardar, você precisa, no plantio, você precisa ter perseverança. Eclesiastes 11, verso 6, diz assim, semeie pela manhã, repita. A tua semente, à tarde não repouse sua mão, porque você não sabe qual a semente que vai prosperar. Vamos lá, Ele está ajudando ali, Eclesiastes 11, 6, vamos lá, toda a igreja. Pela manhã... Para você saber que se você tem habilidade em línguas, tem facilidade em aprender o idioma, você precisa se expor. Você tem que ir lá. Nós temos aqui do lado, na Esteve Júnior,
aqui o Senai, o SESI, tem SESI, curso gratuito, tem de tudo. Imagina um curso, tem lá, vários cursos. Se não tiver aqui, tem outra unidade. Não estou ganhando nada para fazer propaganda. Mas eu quero dizer para você, por que não se faz? Por que não se estuda? Eu quero pegar a dificuldade para me trazer um conforto. Não, é muito difícil, eu não tenho dinheiro. O pastor está falando isso porque ele pôde. Morador da Chatuba, até quase os 20 anos. Tu não sabe nem onde é isso. Lá em Mesquita. Era feio, há 60 anos atrás. Eu fui lá outro dia, está pior. Não melhorou não, irmão. O que era bairro virou, agora, todo mundo... fizeram casa nas ruas, onde o ônibus passava. Tudo. Então, um local ruim de morar. E eu, naquele lugar, saía da Chatuba, andava até Nilópolis, às vezes, para estudar. Porque eu tinha uma promessa, eu sabia que o Senhor tinha me chamado. Se eu tinha uma promessa, eu podia dizer assim, não, eu sou fruto de uma promessa, eu vou ficar aqui de braço cruzado. Não, eu tenho que correr atrás, eu tenho que procurar me apresentar a Deus aprovado. Nessa manhã, eu quero convidar você, tenha coragem, estamos no mês de março, será que o 2026 vai ser igual ao 2025? Você não vai acrescentar nada no seu currículo, não vai acrescentar nada no seu conhecimento, ao contrário, ao invés de crescer, vai atrofiar. Semeadura, irmã, tem que ser uma prática regular. Uma prática regular. Eu deixei de correr. Que dificuldade agora é voltar a correr? Que dificuldade? Passava à frente da Beth, está aqui. Deixava a Beth, Marco Longo, na subida de Teresópolis. Eu tive que amarrar em uma corda para rebocar Marco Longo. Agora nem eu, nem ele. Mas eu vou lá para o aterro, às vezes dou uns galopes, quando eu vejo está uma gravata vermelha pendurada aqui. Então, que dificuldade, mas temos que começar, recomeçar, não podemos parar, é tudo uma prática, é tudo levantar, dizer para a cama, sai sua maldita da minha vida, e levantar em nome de Jesus. Nessa manhã, eu quero encerrar com Gálatas capítulo 6, verso 9, fique de pé para fingir que está acabando. Gálatas 6, verso 9. Dá, Jonas, para cantar aquele cântico antigo? Tá? Gálatas 6, 9, eu quero convidar você a ler comigo. Vamos lá? E não... Então, a palavra do Senhor diz assim, faça uma semeadura de coisas boas, semeie coisa boa, estimule aquele que precisa ser estimulado, não deixe de fazer o bem, em nome de Jesus. Eu pedi aos adolescentes para não subir agora não, tá? Senão, quando eu chegar lá em cima, a comida já acabou. Eu quero convidar você, nesse momento, a orar. Eu quero orar com os adolescentes, eu quero orar com você jovem, eu quero orar com uma igreja. Eu quero pedir a Deus que Deus dê essa convicção a você de semear, de tentar fazer algo, mudar, não deixa a mesmice te alcançar. Estimule. Um ou outro ajudou e ao seu companheiro disse o quê? Esforça-te. Sabe por quê? Fernando e Priscila se batizaram? Porque eles tiveram apoio. Talvez muitos que desistiram porque faltou o apoio. Não desista da sua casa, não desista do seu pai, não desista da sua mãe, não desista. Eu quero convidar você nesse momento, em nome de Jesus, a expressar essa alegria. Convidar o Ministério de Louvor aqui na frente.
tem algumas mãos erguendo. Deixa só eu terminar aqui um pouquinho só. Eu sempre gosto de dar a palavra a quem quer, até no culto público, mas eu não quero perder aqui o fio da meada. Eu quero nessa manhã fazer um desafio a você. Você que tem aquele desejo grande, missionário, a gente está no mês de missões. Semeie na sua casa, semeie no seu colégio, semeie. Seja um missionário onde você está. Faça algo diferente. Deixa Deus completar essa palavra no seu coração. O tema do culto nessa manhã foi sobre gratidão de semear e colher. Se estamos aqui, acho que alguém orou, agradecendo aos irmãos do passado. Se você olhar ali, tem um cartaz ali atrás com os pastores. Se você olhar, procurar algumas fotos, tem fotos mais recentes de pessoas que não estão mais conosco, mas que lutaram, trabalharam aqui nesse lugar. E nessa manhã eu te convido a permitir que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração. Se você precisa de ajuda a Deus para estudar, para repreender talvez hábitos errados que você tem, que está roubando o seu dia. O dia tem 24 horas, mas quando você vê, parece que teve 4 só. Então, peça a Deus para que o ladrão do tempo não venha te roubar esse seu tempo que é tão precioso. Amém?